Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? O vídeo de hoje não é um vídeo que dá muita visualização, like, e eu preciso da visualização, do like para poder o canal crescer e eu atingir mais pessoas com essa mensagem. Porém, eu tenho que falar daquilo que arde no meu coração. E esse assunto, ele tem ardido no meu coração já faz um tempo. E eu quero dividir com vocês aqui hoje. Ser pastor é uma profissão ou uma vocação? Aqui no livro de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Algumas traduções, meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus, pela terceira vez, disse: Apacenta as minhas ovelhas. Quem cuida de ovelhas é o pastor. E Jesus tratou as pessoas que ele veio resgatar, que ele veio salvar nesse mundo, como ovelhas. E ele é o nosso verdadeiro pastor. Disso eu não tenho dúvida. Mas o pastor homem é uma figura de Jesus, é um tipo de Jesus que aponta para as pessoas a salvação, que aponta para as pessoas a eternidade. E hoje em dia, o diabo conseguiu ao longo de muito tempo incutir na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, que o pastor, ele é um homem de vida boa, é um homem de vida fácil, que ele se aproveita das pessoas. Muita gente, quando ouve falar a palavra pastor, relaciona a ladrão, a enganador, quando na verdade é algo tão nobre de se ser. Aliás, na minha visão, é algo que tem mais valor do que um bombeiro, do que um policial, do que um médico. Porque o médico, o policial, um bombeiro podem até salvar uma pessoa uma vez, ou até mais. Mas aquela pessoa um dia vai partir para a eternidade. E o trabalho do verdadeiro pastor, do homem, que é um tipo de Cristo, é aquele que faz o papel de Cristo aqui na terra, de cuidar das suas ovelhas. Esse trabalho diz respeito à eternidade. Mesmo que você seja salvo ou salvo um dia por um desses profissionais que eu citei aqui, o pastor, aliás, está escrito na palavra isso, ele zela pela alma das pessoas. E tem acontecido algumas coisas que têm me chamado muita atenção e tem me deixado muito triste e ao mesmo tempo revoltado. Eu queria dividir com vocês. Por exemplo, a minha história. Eu não sei com certeza, com exatidão. Eu tentei me lembrar aqui antes de começar a gravar o vídeo. Mas eu acho que a primeira vez que veio na minha mente que eu seria um pastor foi em meados de 96, se eu não me engano, quando eu vi um homem pregando no púlpito e eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Eu nem sabia das responsabilidades de um pastor, eu nem sabia o que era ser um pastor de fato, mas aquilo me veio à mente. Aí, quando foi em 2004, depois de cerca de 8 anos, que eu vinha começar meu ministério como pastor, que eu vinha viajar pela primeira vez para poder aprender a pastorear. E naquela instituição que eu fiz parte, e que pastoreei ali por mais de 15 anos, durante 15 anos eu recebi salário como pastor. Eu vivia ali aquele trabalho de forma integral.
Eu ficava por conta da instituição. E quero respaldar aqui, quem sabe um pouco da minha história sabe. A instituição que eu fiz parte, não tem como você tirar isso da sua história, porque, embora já passou, já virei a página, eu fiquei nessa instituição mais de 20 anos. Como que você apaga isso da sua vida? É uma vida. E lá eu nunca fui funcionário da instituição, nunca fui funcionário do líder da instituição. Eu sempre, na minha cabeça, na minha pureza, no meu entendimento, eu estava trabalhando para Jesus, eu estava trabalhando para Deus, eu estava levando as pessoas até Deus, até Jesus. E lá nesse período, eu não trabalhava fora e recebia salário. Sobre isso, a maioria já sabe. O apóstolo Paulo mesmo falou em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Paulo falou para Timóteo ali que o presbítero é outra nomenclatura, mas é um pastor que preside sobre as pessoas, que na igreja e que se dedica no ensino, na doutrina da palavra. Ele é digno de dupla honra. Ele está falando com relação a salário. Aí ele termina dizendo nessa passagem que o obreiro é o que faz a obra de Deus. Ele é digno do seu salário. Ponto. Paulo falou, na época da graça, com relação a se ganhar honorários pelo trabalho pastoral. Ponto. Hoje eu não vivo de salário de pastor, hoje eu tenho que lutar pelo pão de cada dia, hoje eu trabalho como treinador de pessoas, eu trabalho como corretor de imóveis, eu tenho que vender para poder trazer o pão de cada dia para casa. Mas possa ser que no futuro venha ter salário pastoral de novo, não há problema nisso. O que eu quero ressaltar nesse vídeo de hoje é o seguinte: o que é ser um pastor? Recentemente, na casa de oração aqui em Sete Lagoas, da Igreja Cristão Caminho, que é um movimento que eu estou à frente há mais de 4 meses, uma pessoa chegou para mim, um rapaz, e ele queria uma oportunidade para pregar. Aí eu disse para ele: qual é a sua história? Como que você quer que eu te dê uma oportunidade, te dê um microfone na mão para você pregar para pessoas? Que é uma responsabilidade muito grande, sendo que eu nem sei da sua história. Ah, mas eu quero uma oportunidade, eu quero pregar. Eu falei assim: não é assim que funciona. Eu nem te conheço. Você precisa congregar aqui com a gente um tempo, você precisa ser observado por mim, pelas pessoas, para depois de um tempo a gente averiguar o seu testemunho de vida, a sua história de vida, para ver se você tem um chamado pastoral. Ele não gostou. Saiu de lá nervoso, que ele já tinha tentado fazer isso também com um colega meu também, pastor. Pessoal, vou repetir. Se eu não me engano, em 96, eu tive aquele primeiro desejo de ser pastor, quando foi em 2004 que eu comecei o meu ministério. Nós estamos, no momento que eu gravo esse vídeo, indo para 2022, no final de 2021. Eu tenho uma história. Eu já fui preso como pastor. Eu já fui sequestrado como pastor. Eu já apanhei como pastor. Eu já sofri acidentes devido a muitas viagens dentro de um carro como pastor. Por 2 vezes ali eu vi a morte de frente nesses 2 acidentes de carro mais graves. E já passei coisas assim, de eu estar fazendo uma reunião num local, né, que as pessoas chamam de templo, reunido ali com pessoas, e deu uma tempestade, o teto do local foi arrancado durante a reunião. E eu ali fazendo reunião com as pessoas. Já passei coisas que, se eu fosse relatar aqui, então a minha escola não foi nenhuma escola de teologia, foi a vida, foi a dor, foi o sofrimento, foram experiências reais, com pessoas reais ao longo de muitos anos. Já vai para mais de 18 anos. Pastoreando. Outro chegou para mim recentemente, oferecendo uma sociedade. Eu trabalhei com você numa empresa, lembra? Numa empresa que eu tinha trabalhado há muitos anos atrás. Eu nem lembrava disso, nem me lembrava dessa pessoa. E ele falou que tinha feito um curso como pastor e que queria fazer uma sociedade comigo para poder pastorear comigo ali. Pessoal, eu estou com uma porta aberta, uma loja alugada, discipulando ali 1, 2, 3 pessoas. O sujeito me aparece oferecendo uma sociedade. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Mas sabe por quê? Porque as pessoas têm visto o pastorado como uma profissão, quando na verdade é uma vocação.
E eu quero até fazer uma homenagem no final desse vídeo para 4 pastores que eu conheci há pouco tempo, mas que têm sido referências positivas para mim. Homens que eu nem conhecia um tempo atrás, mas têm sido boas referências para mim nos dias de hoje. Nessa etapa do meu ministério. Você tem noção de como que o diabo fez um trabalho bem feito? Para poder descredibilizar o pastorado? Como que você trata o seu pastor? Sabe o que é ser pastor? Ele ajudar muitas pessoas, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ele precisar de ajuda e ninguém ajudar. Quantas pessoas eu ajudei ao longo desses anos e agora que eu estou precisando de ajuda, viraram as costas. Simplesmente isso. Mas não foi isso que aconteceu com o mestre também? Se aconteceu com o mestre, não aconteceria com seus discípulos? Aconteceu com o verdadeiro pastor de nossas almas, que é Jesus, não iria acontecer comigo, que sou um mero discípulo dele, e tenho certeza que é a vida de todos os verdadeiros pastores. Aí se incutiu na cabeça das pessoas que os pastores são homens de vida fácil, que têm uma vida de facilidades. A maioria dos pastores passam dificuldades. A maioria dos pastores tem uma vida simples. Mas o diabo conseguiu fazer um trabalho muito bem feito. Eu queria prestar uma homenagem aqui no final desse vídeo para o pastor Vander, Geraldo, Júlio e Marcos, da denominação Igreja Evangélica de Jesus, aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu estou atualmente. Homens que eu tenho aprendido com eles, e eu aprendi a viver esse conceito de honra, de honrar pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta, você tem honrado o seu pastor? Porque hoje em dia até os membros das denominações não sabem honrar os seus pastores, tratam como se fossem homens comuns. Mais uma vez, o diabo está trabalhando até dentro das igrejas organizadas, descredibilizando até entre os membros. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Qual foi a última vez que você pediu a Deus pelo seu pastor? Ou que você perguntou ao seu pastor se ele precisava de algo? Porque você muitas vezes respeita autoridades, o seu patrão, a sua patroa, um policial, um médico, um bombeiro, você respeita várias autoridades constituídas aí no mundo, e está correto isso, o próprio apóstolo Paulo também ensinou sobre isso, mas você não dá devida honra ao seu pastor. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu fazer o trabalho dele muito bem feito. Você não pode igualar todo mundo. Tem mau bombeiro, tem mau policial, tem mau médico, mau advogado, mas tem ótimos profissionais também. E com relação à vocação pastoral, tem verdadeiros homens de Deus. Conheci muitos também na minha caminhada. Então pense sobre isso. Eu vivi esses absurdos recentemente, eu fiquei pensando, meu Deus, que mundo é esse? O sujeito me oferecendo uma sociedade porque fez um curso de pastor. O outro querendo uma oportunidade para pregar, não tem história nenhuma. Onde já se viu um negócio desse? E vou dizer uma coisa, não queira ser pastor. Não queira, porque é um chamado. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um calça frouxa. Não é para qualquer um que acha que vai ter uma vida boa vivendo da ajuda das pessoas. Não é isso. Está longe disso. E eu peço a Deus pelos verdadeiros pastores, pelos verdadeiros homens de Deus, que têm sido mortos pelo Evangelho, pelo mundo afora, em países onde não se pode pregar a palavra de Deus, onde eles são perseguidos, onde eles são expulsos, onde eles têm as suas esposas violentadas, onde eles são queimados vivos, onde eles são crucificados, onde eles são presos, onde tem os membros do seu corpo quebrados. Se você acha que é exagero que eu estou falando, você não tem noção do que tem acontecido no mundo na atualidade. Aliás, eu não sou digno de ser chamado de pastor, porque onde eu vivo é livre. Estão tendo as perseguições com relação a leis, mas a gente ainda tem liberdade para falar de Jesus e muita gente não dá o devido valor. Muita gente não quer ouvir. Aliás, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, sobre lançar pérola aos porcos. Eu pensei nisso hoje também. Muita gente está precisando gemer, sofrer, para realmente, sabe, com a dor e o sofrimento, dar valor àqueles homens de Deus que estão tentando apontar o caminho para eles ou para elas e eles não dão valor. Vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre o que Jesus, o caminho, falou, sobre não lançar pérola aos porcos. Que a verdade é que muitas vezes a gente quer insistir com pessoas que são como os porcos, como Jesus disse, que ficam se lameando ali na lama, mas acham que estão arrebentando. E quando o homem de Deus quer ajudá-los, eles ainda falam que estão bem.
Não tem como ninguém estar bem sem Jesus. Está escrito em João 15, sem Jesus nós nada podemos fazer, mas as pessoas se enganam, né? Essa é a verdade. As pessoas vivem no engano, mas isso é tema para outro vídeo, foi até bom lembrar que agora que eu vou gravá-lo também. É isso. Ore pelo seu pastor, procure saber se o seu pastor precisa de ajuda em alguma área também. Se você vê que o seu pastor é um verdadeiro homem de Deus, valorize ele. Pense sobre isso. E a verdade é que muitas pessoas vão continuar pensando mal a respeito dos pastores e isso não vai mudar. Mas você que tem um pouco de consciência, um pouco de discernimento, inteligência, saiba separar os lobos dos verdadeiros homens de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe a todos que creem. Você quer ajuda espiritual e emocional? O primeiro link aqui da descrição, o SOS Espiritual da Igreja Cristão Caminho, é um grupo de oração interdenominacional. Eu acompanho pessoas do Brasil inteiro através desse primeiro link aqui. O segundo link é do nosso Apoia-se. Você quer nos ajudar a manter o trabalho aqui no canal com R$5 por mês? 5, 10, no boleto bancário, no cartão de crédito? Entra no segundo link aqui, que você vai para uma plataforma que você todo mês ali, de forma recorrente, nos ajuda com R$5, R$10, sem atrapalhar no seu orçamento para a gente seguir adiante com o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Se você quer dizimar, ofertar, fazer uma doação espontânea, Deus ama quem dá com alegria, para uma instituição que tem trabalhado com transparência, todos os meses quem doa oferta e dizima na Igreja Cristão Caminho, eu dou relatório de para onde estão indo esses valores, o que a gente está fazendo com eles. É a maneira que eu decidi trabalhar. E mesmo assim tem gente que não acredita, tem problema de quem não acredita. A gente conta com quem acredita no nosso trabalho, né? Se você quer ajudar, tem as contas abaixo aqui da Igreja Cristão Caminho, a oficial que é do Banco do Brasil, você pode fazer um Pix, tá bom? Deus abençoe os que creem e até um próximo vídeo.